Os sem terra que ocuparam... Para protestar contra as bombas atômicas americanas lançadas sobre o Japão. Até hoje, o grupo reúne cientistas que discutem formas de combater as armas de destruição em massa. O comitê do Prêmio Nobel afirma que a premiação de Rotblat é uma forma de encorajar os governos a entrar nesta batalha. O tema tem causado muita polêmica este ano. A França retomou as experiências nucleares com 2 explosões no Pacífico Sul e afirma que vai realizar mais 6 para garantir a segurança do país. Em todo o mundo, grupos ambientalistas protestam contra o governo francês. No Tahiti, que fica próximo ao local dos testes, as manifestações acabaram em violência. Ainda nesta edição, as estreias de hoje nos cinemas. O destaque é da polícia foi a saída que o governo encontrou para combater a prostituição infantil. O problema invadiu os principais centros urbanos do país, como Brasília e São Paulo. Veja nas reportagens de Márcia Bongiovanni e de Tereza Cristina de Barros. À luz do dia, bem no centro de São Paulo, meninas e adolescentes trabalham como prostitutas. Os clientes pagam mais caro pelas mais novas. São garotas que romperam os laços com a família. Sem enxergar outra saída, elas vendem o corpo por uns poucos trocados. Inclusive, tinha um hoje que estava querendo uma menina de 14 anos. Beatriz, um nome inventado, começou a se prostituir aos 14 anos. Há 2, sobrevive como prostituta. Quantos clientes você consegue por dia? Uns 3, Quanto você cobra de cada vez? 10. Com esse dinheiro dá pra você sobreviver? Não, só dá pra me pagar o hotel pra me dormir, pelo menos dormir, né? Valdirene conta que completou 18 anos hoje. Veio do Paraná, onde trabalhava como empregada doméstica. A família não sabe sobre sua profissão atual. Às vezes eu peço de ir pra casa, eu vou, fico 3, 4 meses lá, mas daí eu volto, porque agora eu tenho bastante amigas aqui. Você já engravidou? Já. Você ficou com filho? Meu filho está com 8 meses, está em casa. Já fez aborto? Não. As pequenas prostitutas moram nos hotéis baratos, que fazem parte do esquema de comércio de crianças. Nesses lugares, elas recebem os clientes. A figura do cafetão que explora as meninas prostitutas, às vezes é citado. Esse cafetão, ele bota na parede, faz elas ganhar dinheiro, bate nelas. A menina de 13 anos garante que não é prostituta. Nega que usa droga. Não é verdade. Minutos antes, ela fumava crack. As pessoas que passam para ir ao trabalho manifestam tristeza e revolta ao ver as meninas prostituídas. A maioria garante que denunciaria os exploradores do sexo infantil. Denunciaria, sim, com certeza. Denunciaria. É que isso aí não pode acontecer, né? Com certeza, se não houvesse perigo para mim. A campanha nacional promovida pelo governo inicia um combate a um problema flagrante. Os números são poucos e antigos, mas servem como referência. Há 5 anos, a Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência estimava que 500 mil menores se prostituíam no Brasil, enquanto que a Unicef já falava em 2 milhões de prostitutas entre 10 e 15 anos de idade. Mas estatística agora é o que menos importa. A exploração sexual de menores não acontece só nos estados do Norte e do Nordeste. Acontece no Brasil inteiro. Aqui em Brasília, por exemplo, ela está na cara do poder, a mais ou menos 2 quilômetros do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. É bem na rodoviária, que fica no centro da cidade, onde os eixos norte e sul se cruzam. Aqui é passagem obrigatória para muita gente, lugar sob medida para pedir, assaltar ou encontrar um cliente. Os motoristas de táxi que trabalham na região garantem, só não vê a prostituição infantil quem não quer. Os policiais vê direto, todo mundo vê e ninguém denuncia. Tenho medo de denunciar e amanhã depois ser ruim pra mim, né? Como é que ela se ofereceu, a menina se ofereceu para o seu companheiro? Ô, fulano, você não quer fazer uma transa por R$10? Aí ele disse pra ela, a menina vai te criar. Ela tinha mais ou menos de 12 a 13 anos, mais ou menos. Com saquinhos de plástico, elas ficam cheirando esmalte e cola de sapateiro. Estão visivelmente dopadas, mas nem assim perdem a consciência da realidade em que vivem. Que a lei da rua é essa. Ou é o roubo ou é o trabalho. E a gente não tem trabalho, tem que roubar. Além de roubar e trabalhar, tem uma outra forma de conseguir dinheiro? Não, não tem. As crianças assumem que para sobreviver vale quase tudo.
No começo, elas negam que vendem o próprio corpo. Esta menina de 15 anos fala até com convicção. Eu sempre vivi pedindo e roubando, mas me prostituindo não. Mas durante a conversa, ela volta atrás e confessa que já se prostituiu. Eu já fiz um lá em Cristalina, não foi aqui não. R$10, R$10, tava morrendo de fome. 00:30, surgem mais duas crianças. Uma delas chama a atenção pela roupa, bermuda e top de lycra bem colados no corpo. A naturalidade com que ela fala sobre os programas que faz é para derrubar qualquer um. Quanto você ganha? Por 50. 50? Real. Quanto tempo dura um programa? Não sei. 1 hora, 2 horas, quanto tempo? Não, demora muito. A gente vai no hotel, parque da cidade. Quando a gente vai pro hotel, nós demora mais. Que hotel você costuma ir? Do Bandeirante. Aqui no centro? É. E o gerente lá do hotel, o pessoal, deixa você entrar? Se for duas, uma abaixo e uma vai na frente. Às vezes vão duas meninas? É. Uma pessoa com um homem só? É. Horas depois da entrevista, lá estão as mesmas crianças, a alguns metros da rodoviária. Em plena luz do dia, elas fazem ponto, abordam motoristas. Uma faz o sinal que significa um convite para um programa. Agora, mais desinibida, sem saber que está sendo gravada, a mesma garota de bermuda rebola. Mostra os seios que mal começaram a crescer. A viatura de polícia passa acelerada. O policial que dirige é mais um alheio ao que acontece. As meninas, no entanto, continuam ali, não por muito tempo. 15 minutos talvez, e logo aparece um cliente. Elas atravessam a avenida e conversam com um homem. Duas delas entram na caminhonete. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. Parece brincadeira, mas a cada volta que o mundo dá, é maior o número de jovens vítimas de exploração sexual. Quem cala, consente. Para discutir esta questão, está aqui no estúdio dos 60 Minutos a promotora Luísa Najib Eluf, que é a coordenadora no Ministério da Justiça da campanha nacional contra a prostituição infantil. Participa da entrevista também a repórter Tereza Cristina de Barros. Boa tarde, doutora Luísa. Boa tarde. Doutora Luísa, é chocante o que a gente acabou de ver. O que o governo de concreto realmente vai fazer para combater isso? Já que lá em Brasília, poucos quilômetros, ou 2 quilômetros do Palácio do Planalto, e com a polícia passando, nada aconteceu. É verdade, existe uma tolerância muito grande com relação à prostituição. E é isso que nós estamos combatendo neste primeiro passo que demos com a campanha contra a exploração sexual infanto-juvenil, que contou com o apoio de vários artistas, dentre os quais a Daniela Mercury, que acaba de ser mostrada aqui. Nós queremos incentivar a denúncia para a polícia, mas a denúncia não das meninas, não das crianças. As crianças têm que ser levadas para assistência social, este é um outro problema. Nós queremos a denúncia por parte daqueles que tiverem conhecimento de quem é o explorador dessas crianças e quem são os usuários, que na rua pegam crianças, meninas menores de 14 anos e mantêm relação sexual com elas. E isto, na nossa lei penal, é previsto como estupro. Os primeiros dados já começam a surgir através das denúncias que estão sendo feitas. Qual é o quadro da prostituição infantil que está sendo desenhado nesse primeiro momento? Por enquanto, esta campanha só foi veiculada na Bahia e nós temos alguns dados de Salvador. 50% das denúncias que foram feitas à Polícia Militar da Bahia envolviam hotéis, bares, casas de massagens e restaurantes. O que demonstra também uma conexão grande com o turismo. Agora, nós vamos aguardar. Quer dizer, o papel do aliciador está sendo fundamental na prostituição infantil no Brasil. Nesses 50% dos casos que nós tivemos já de denúncias em Salvador, nós vimos que esta é uma prática organizada e que os clientes pedem meninas cada vez menores, com menos de 14 anos. Bom, a senhora viu a questão que a gente mostrou aí, a polícia passando. Só não acha que muitas vezes
polícia tem conhecimento e não toma nenhuma atitude? É comum isso, por muitas vezes com roubo de toca-fita, a polícia sabe o ponto, sabe quem é que rouba tudo e nenhuma providência é tomada. Só não acho que isso pode acontecer também com a prostituição? Eu acho que isso acontece. Infelizmente, essa é uma realidade. Então, adianta denunciar para essa polícia? Essa polícia também está mudando. A nossa campanha também é para envolver a Polícia Militar. Tanto que o comandante-geral da Polícia Militar, da Bahia, foi um dos maiores incentivadores desta campanha lá. Ele compareceu, inclusive, no lançamento que nós fizemos em Brasília, e toda a Polícia Militar do Brasil estará engajada numa mudança de atitude, não só da sociedade, como também da própria polícia. Queria que o senhor respondesse uma última pergunta, quer dizer, a solução é educação e pressão social. A legislação brasileira é suficiente ou ela teria que ser mais rígida, por exemplo, em relação ao cliente? A legislação brasileira, ela tem uma lacuna com relação ao usuário, ao chamado cliente, quando ele tem uma relação com uma menina maior de 14 anos. No entanto, a legislação que nós temos é suficiente para que nós comecemos uma repressão bem eficaz nesta área. Nós também precisamos de uma mudança cultural, porque a tolerância à prostituição é uma questão cultural. E precisamos também de uma melhoria nas condições de vida de toda a nossa população, porque a miséria não deixa de ser um fator, e um fator fundamental. Bom, nós agradecemos a presença aqui no estúdio dos 60 Minutos da promotora Luísa Najib Eluf e também da repórter Tereza Cristina de Barros. Obrigado. A Orquestra Jazz Sinfônica estreia hoje em São Paulo o espetáculo multiétnico Iman ET. Veja depois do intervalo. Confira também os filmes que entram em cartaz hoje nos cinemas. Destaque para o futurista O Ciborgue do Futuro, com o astro Keanu Reeves. Você certamente conhece o Pedro do Castelo Rá-Tim-Bum ou o Lucas do Mundo da Lua, mas com certeza não conhece bem o ator que fez esses dois personagens. Luciano Amaral é o convidado especial do Opinião Criança desta sexta-feira. Nós também vamos falar sobre videogames e outras maravilhas eletrônicas que tanto fazem a cabeça dos baixinhos. A psicóloga Maria de Lourdes Gomes aponta o lado bom dessa brincadeira. E ainda Agop Kayayan, o representante da Unicef no Brasil. Ele comenta os índices de mortalidade, desnutrição e analfabetismo e também o envolvimento da sociedade civil em projetos de ajuda à criança. O Opinião Nacional começa às 8h30 da noite. Até lá! Na Rede Cultura, Carmen, especial inédito. Instrumentos de sopro e vozes revelam a musicalidade indígena. A música de três culturas que formaram a identidade brasileira se mesclam numa única sinfonia, Iman-Etê. O título, traduzido da língua indígena para o português, significa a verdade que atrai. Eu morei com os índios, eu dancei com o pessoal do Maranhão, eu toquei numa orquestra, eu fui para a Índia. Então, isso, na verdade, foi na minha vida que foi se misturando. Então, quando eu dançava num lugar, eu ouvia as outras coisas. Como compositor, eu ouvia por dentro. Foi daí que surgiu essa vontade de entrelaçar tudo. Um espetáculo que une várias etnias musicais cria no palco efeitos inesperados. Bumba Meu Boi invade a orquestra, passeia entre os violinos. Então, todos juntos, tecem uma música ao mesmo tempo familiar e estranha. Muita diversão e novidades nos palcos dos teatros de São Paulo. Os espetáculos que fazem parte do 5º Festival de Artes Cênicas mostram o melhor de vários países. Muita ação e surpresas para o público fazem parte do espetáculo Negra Box, que acontece no pátio do colégio. O grupo francês, 3 homens e uma mulher, não poupa a ação física na montagem essencialmente visual da peça ao ar livre. A apresentação é gratuita e começa às 5 da tarde.
Sherazade é da companhia eslovena Landinsko, que surpreende pela riqueza visual. A história é baseada no livro As Mil e Uma Noites, que mostra a desavença entre dois irmãos. Um, senhor da luz e pai de Sherazade, e o outro cego. Praga de Madrinha, que estreia hoje, fala de preconceito racial na sociedade brasileira. Roberto Ataíde, autor e diretor, aborda a miscigenação como tema central da peça e mostra a questão do racismo. Sempre se menciona assim, né? Isso quando vocês eram crianças. Pra você, eu sou As novidades que estão chegando nas telas dos cinemas brasileiros têm diversão para todos os gostos. Keanu Reeves chega como um mensageiro cibernético num filme inglês que fala de crimes violentos e paixões. Kevin Costner é um soldado traumatizado com a guerra do Vietnã. Confira os lançamentos. Depois de ficar guardado na gaveta durante um bom tempo, o filme A Árvore dos Sonhos entra em cartaz. Kevin Costner, que também está nos cinemas com Waterworld, vem com Elijah Wood numa história da década de 70. No sul dos Estados Unidos, dois irmãos constroem uma casa numa árvore e o lugar se transforma num refúgio contra as lembranças da guerra e a pobreza. O amor entre uma psicopata e uma balconista é o tema central de Beijo da Borboleta. Produção inglesa que não economiza crimes brutais, mas sem as regras usuais de suspense. O filme é um retrato da situação mental de uma pessoa que se encontra no ápice de uma paixão. Na base da pancadaria, onde quem bate mais forte é o herói, Best of the Best 3, sem retorno, tem público garantido. É a história de um grupo racista que pretende eliminar os negros e orientais de sua cidade. O mocinho, revoltado com a violência e o preconceito, decide fazer justiça. Para os aficionados em informática, o novo filme de Keanu Reeves que está estreando é um prato cheio. Com ação meio capenga, o diretor Roberto Longo não usou muito bem o conto cyberpunk que foi sucesso no mundo inteiro. Johnny Mnemonic fala do século XXI, onde nada mais é segredo. E as megacorporações dominam tudo. A máfia japonesa Yakuza tem os seus bandidos que tentam cortar o pescoço de Keanu Reeves o tempo todo, para conseguir os segredos que estão no seu cérebro. A ambientação futurista de Blade Runner ainda ganha longe dos cenários de Johnny Mnemonic, mas os efeitos de computação gráfica compensam o filme. É diversão para ver, curtir e depois ir para casa e brincar no computador com os novos jogos que estão no mercado. Por hoje é só. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana.